Olá! Hoje eu tô aqui com essa vista maravilhosa. Agora tem mais nuvem do que qualquer outra coisa, mas logo cedo tava tão limpinho, deu pra ver o outro lado aqui pra trás, que é o Himalaia. Então eu quis aproveitar antes de ir embora para gravar esse vídeo para deixar 3 lições aqui que eu aprendi aqui nas montanhas do Nepal. Ó, vai ter de tudo aqui, tá? Tem um bichinho que pulou no meu olho. Mas o que eu aprendi aqui no Nepal? Bom, várias coisas eu aprendi aqui no Nepal. Provavelmente ainda devo fazer alguns vídeos, né? Então interrompemos a nossa programação da nossa sequência de vídeos para deixar aqui algumas lições que eu tive aqui no Nepal. Ó, tá cheio de mosquinha, tem gente ali atrás, ó, na varanda também, aproveitando para ver a vista. Mas tem 3 coisas que eu queria deixar como um lembrete para mim mesmo e algo que de repente você pode usar também na sua vida. Logo quando eu cheguei aqui e eu saí com um guia e fui para alguns lugares, eu tinha conversado com meu filho, que é apaixonado aqui pelo Nepal, tem muita vontade de vir, e ele perguntou para mim: "E aí, mãe, vai para o Himalaia?" Eu falei: "Ah, filho, eu não sei." E aí eu conversei com o guia e ele falou para mim: "Olha, é bem longe, não tem nada em volta, né? Tem só os acampamentos do pessoal que vai fazer a escalada, então não é um lugar que você aluga um hotel e vai ver, né? E eu não tenho condição física de fazer escalada, né?" Aí eu falei pro meu filho, "Não, filho, eu não vou não." E aí perguntei pro guia se não tinha outra opção, ele falou: tem a opção de helicóptero. Você pode ir de helicóptero e ele tem uma empresa, né, de turismo, e ele falou: "Olha, dá pra fazer por 11 mil. E eu fiquei imaginando que 11 mil era aquele, né? 11 mil dólares. Aí eu ri, eu falei: "Ah, tá, obrigada, né? Tipo, obrigada pela informação." E eu falei: "Pode, mas não tem pacote mais econômico, né?" Ele falou: "Tem, eu posso, se a gente conseguir um número X de pessoas, dá pra fazer por 5 mil. Olha, eu fiquei pensando, eu falei: "Gente, com 5 mil eu viajo para tantos países, e esse Himalaia, né, ver o Himalaia nem é um sonho, não tinha assim esse desejo, essa vontade de conhecer o Himalaia." Aí sabe quando você passa? Eu até escrevi um texto sobre isso e eu coloquei assim, né? Eu vou pular. Esse eu vou pular. O Himalaia eu vou pular. E ao longo da semana eu conversei com um rapaz lá do lugar onde eu tô fazendo o retiro de yoga. E ele falou: "Olha, Andréia, tem um lugar assim, de repente se você quiser ir e tal, posso arrumar um guia pra você." Bom, ele arrumou o guia. Eu vim pra cá. Tava tudo nublado ontem, tudo chovendo, um frio muito grande. Eu falei: "Bom, não vou ver nada." E ele falou pra mim, ele garantiu, ele falou: "Não, de lá você consegue ver o Himalaia, o tempo tá muito bom, o céu tá ótimo." E de fato, os 5 dias que eu passei lá embaixo, né, em Katmandu, o tempo tava excelente. E aí eu falei: "Então eu topo, né? Um valor extremamente acessível." Eu falei: "Eu topo, sim." E vim pra cá, não vi nada ontem, mas só a paisagem, gente, é linda, não dá pra ver, não dá pra ter ideia do que é, mas é uma coisa assim, linda de viver. E aí tudo bem, dormi, acordei, fui tomar meu café, só que antes de tomar o café, eu dei uma passadinha pela vista que tem na varanda. Aqui não é uma varanda, mas é tudo panorâmico aqui, todo o hotel é panorâmico, de janelas, acho que é pra ver mesmo, né, toda essa vista maravilhosa aqui. Eu tô a 2.200 metros de altitude, então tem as nuvens aqui de manhã, tava parecendo um colchãozinho, sabe, de nuvens, e enfim, quando eu abro a janela dessa outra parte de trás aqui do hotel, gente, eu dei de cara. Eu acho que eu só não chorei. Eu acho que eu fiquei pensando, eu perdi o fôlego. Quando eu abri e eu falei pra mim: "O Himalaia." Sabe aquela coisa meio de criança? Pra mim já tinha valido o passeio, porque eu já tinha visto um pôr do sol maravilhoso aqui de manhã, na minha janela, né? O quarto que eu peguei bem aqui pro pôr do sol. Mesmo com chuva ontem eu tinha visto, o pôr do sol não, nascer do sol. Mesmo com chuva ontem eu tinha visto nascer do sol. Então eu já tava feliz. Sabe quando você já deu o check lá na tua lista? E aí quando eu vi o Himalaia, eu falei: "Meu Deus." E aí eu fiquei pensando,
falei, o que que é impossível, né? O que que a gente considera impossível nessa vida? Então, não paguei nem os 11 mil, nem os 5 mil, fiquei aqui, vi, não tinha vontade de escalar, então ver daqui pra mim já tá ótimo, já tá maravilhoso, mais do que bom. Então, essa é a primeira lição, né? A gente não ficar considerando as coisas impossíveis e se perguntar, né? Como? Será que tem alguma forma de fazer isso? Como eu poderia fazer isso? Né? E deixar de pensar nesse impossível, porque se alguém dissesse pra mim há uns 3, 4 anos atrás, olha, um dia você vai se hospedar num hotel e quando você abrir a janela você vai dar de cara com o Monte Everest. Talvez eu ficasse pensando, nossa, será? Então não tem impossível, a gente tem que de fato pensar em como a gente traz os nossos sonhos, manifesta os nossos sonhos de uma forma que eles venham para a nossa realidade. A segunda coisa foi, a segunda lição, existem normalmente 2 tipos de pessoas, né? Aquelas pessoas que falam e torcem por você, que te encorajam, e sabe, estão vivendo junto o teu sonho, e tem aquelas pessoas que por algum motivo elas não realizam certas coisas na vida e não acreditam. A verdade não é nem que ela não quer que você realize, é que ela não acredita que outra pessoa vai realizar, porque se ela não realizou, ninguém vai realizar. E ontem eu conversando com uma pessoa lá no retiro, ela falou assim, bateu no meu ombro, ela falou, olha, não vai com muita expectativa não, o tempo ainda não estava fechado, lá embaixo o tempo estava ok, um pouco cinza assim, mas não estava chovendo nada. Ela, olha, não vai com muita expectativa não, viu? Quando eu fui lá não deu pra eu ver nada. E aí eu olhei bem pra ela, dei aquela respirada, né, de quem tá num retiro. Eu falei assim, não, eu sei, né, a natureza, ela tem o direito de se abrir, de se fechar quando ela quiser, né, abrir e fechar o tempo, abrir e fechar as nuvens, enfim. Eu falei, eu tô bem tranquila, e eu estava mesmo, não tava, eu falei, o que der pra ver, pra mim já tá bom. Porque esse aqui foi o bônus, né? Então, e aí eu conversei com a minha amiga Juliana, que esteve aqui em dezembro, que foi a pessoa que me indicou. E ela falou assim, amanhã você vai ver o pôr do sol, uma coisa assim. E aí eu falei, Ju, mas tá chovendo bastante, tá bem nublado, né? Tá cheio de nuvens, mas eu já tô feliz de estar aqui. Ela falou, não, André, amanhã vai estar azul. Vai estar bem azul, o céu vai estar azul, você vai ver tudo. E aí eu sorri, né, e fui dormir. Quando eu acordei, que eu vi, não tava azul ainda, né, mas depois ficou. Quando eu vi aquilo, a primeira coisa que eu lembrei foi da Juliana. E aí eu falei assim, poxa, seja esse tipo de pessoa. Então esse a lição número 2, né? Seja esse tipo de pessoa, seja uma Juliana na vida, sabe? Porque eu não vou citar o nome da outra pessoa, mas, gente, o que você ganha, né? O que a pessoa ganha dizendo, olha, não vai com muita expectativa não, viu? Tipo assim, olha, não vai toda felizinha não, porque você não vai ver nada. Então, aí essa parece que é aquela pessoa que ela não tá feliz com ela, né? O fato dela ter vindo aqui, não ter visto o Monte Everest, não ter visto o Himalaia, aí ela vai e joga um baldão de água fria na pessoa, né? Então não seja esse tipo de pessoa, seja o tipo Juliana, que te encoraja, que acredita, que traz uma mensagem muito mais positiva, né? Para que você fique, ao menos, esperançosa, né? Pode ser, né? Pode ser que fique azul. E ficou azul, gente, tava maravilhoso. E a terceira lição, então, a primeira é o que é impossível, a segunda é não seja esse tipo de pessoa. E a terceira é que, às vezes, as vistas, né, a vista de tirar o fôlego, como essa do Himalaia, eu espero que dê para encaixar aí um pedacinho do vídeo, nessa vista do Himalaia, ela me tirou o fôlego, assim, literalmente. Então, muitas vezes na nossa vida, trazendo uma analogia aqui, algumas coisas que a gente vai viver vai tirar o nosso fôlego, tanto no sentido de tirar o fôlego porque é lindo, maravilhoso, quanto do sentido de tirar o fôlego pensando assim, nossa, eu preciso respirar fundo, como no yoga tudo se trata de respiração, para viver algumas coisas. Eu vivi ontem, eu passei mal a noite inteira, eu não dormi. Eu tive que ligar para uma pessoa, para o médico, para entender o que processo que eu estava passando, porque eu não sabia o que estava acontecendo. Eu tô, como eu falei no início do vídeo, né, eu tô a 2.200 metros de altura,
eu tenho uma questão, eu tenho não, né? Por enquanto eu passo por algumas questões de pressão alta e a minha pressão não subiu, eu não senti a minha pressão subindo, mas eu senti um mal-estar muito grande, uma dificuldade muito grande de respirar e eu não podia caminhar, tipo, eu fui pegar o edredom para colocar na cama, que tava muito frio, eu coloquei 2 edredons, eu tirei o edredom de uma cama e coloquei na outra, parecia que eu tinha feito 500 polichinelo, corrido 200 metros rasos. Eu tava ofegante, eu tava com a respiração bem difícil e eu não sabia o que estava acontecendo. E aí eu falei com esse meu amigo médico, ele me explicou, ele falou, não respira fundo, respira rasinho, né, pouquinho, bebe bastante água, se você tiver um paracetamol, né, pra sua dor de cabeça, eu não tinha. Então ele me deu todas as instruções, mas não ficou tudo bem. Só que só o fato dele ter me tranquilizado por conta da pressão, a minha preocupação era, eu tô a 2.200 metros de altura, não tem ninguém aqui, eu tô sozinha, absolutamente sozinha. Era mais de meia-noite, eu não sabia o que eu ia fazer se eu precisasse de fato de um atendimento médico, para quem eu ligaria. Ligaria pro cara lá de Katmandu, que tá 2h30 daqui, falaria com o pessoal do hotel, para onde eu iria. Então, quando ele me tranquilizou, ele falou, não, fica calmo, só não faz nenhum tipo de atividade, fica fisicamente em repouso e o quanto antes você puder desce, se você tiver que voltar, você volta depois de alguns dias, mas você precisa descer, né, que tem um nome, vou ver se eu coloco aqui em algum lugar, mas tem um nome para isso, quando você sobe, eu lembro disso quando os nossos jogadores do Brasil iam jogar na Colômbia e passavam mal, né, mas eu nem me lembrei disso, e o meu filho falou de alguma coisa de aclimatação, mas eu imaginei que fosse pro Everest, que fosse lá para as escaladas, e não aqui, porque aqui é relativamente baixo, 2.200 metros é relativamente baixo, só que a hora que eu entrei na internet, para pesquisar ali no Google, eu falei, gente, deixa eu ver o que tá acontecendo comigo, né, esse mal-estar, essa dor de cabeça, um enjoo muito grande, e aí eu vi que a partir de 2.200 metros, eu falei, caramba, ô sortuda, né? A partir de 2.200 metros já pode dar os sintomas, né? E talvez pela condição mesmo da pressão alta, o meu corpo ele já trabalha de uma forma diferente, né? Por conta da pressão. Então eu fui meio que sorteada hoje para ter esses sintomas. Mas que, na verdade, os sintomas são sempre analogias, né? Então, o que tem feito a gente perder o fôlego? De que forma que, de repente, a gente está indo muito fundo, né? Nas nossas relações, na nossa vida, nas nossas escolhas, enfim, né? Respira tranquilinho, sabe? Para algumas coisas a gente vai precisar respirar fundo, para outras a gente vai precisar aprender a respirar de uma outra forma, a gente vai precisar agir de uma outra forma. Então, o que pode tirar o nosso fôlego hoje, que a gente precisa, né? Repensar, a gente precisa repensar, que nós precisemos repensar, não sei se vai cortar esse vídeo, mas o que a gente precisa reavaliar em relação às coisas que vão tirar o nosso fôlego. Então a gente tem que estar atento em tudo que está acontecendo, porque tudo tem uma lição. Então eu sei que ainda vai vir alguma lição em relação a tudo isso que eu estou vivendo aqui, mas queria aproveitar essa vista para bater um papinho aqui com vocês através desse vídeo. Pretendo ainda gravar mais alguma coisa do Nepal como um todo, vamos ver como que vai ser. E namastê, por enquanto eu fico por aqui.